Meus irmãos, graças a Deus, estamos iniciando mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos iniciar uma pequena série de 2 partes sobre a comunhão dos santos. Essa doutrina que é muito importante, ainda mais levando em conta que agora nós estamos nos preparando para a volta dos cultos. Então é necessário nós lembrarmos o quanto é importante a comunhão dos santos, não só no sentido de que nós precisamos estar juntos, consolando uns aos outros, mas no sentido que nós também precisamos cultuar juntos. E durante esse tempo de pandemia nós fomos impedidos disso, então é necessário, na verdade é possível voltarmos agora, então é necessário que nessa volta nós façamos isso conscientemente, com a certeza de que o Senhor abençoa esse momento de comunhão. E nós vamos ver como isso se reflete não só também no momento de culto, mas também no serviço uns aos outros, na nossa disposição uns para com os outros. Então, foi por isso que nós escolhemos esse tema. Esse estudo bíblico nós fizemos com a orientação da Confissão de Fé do Westminster. Ela tem um capítulo só sobre esse tema, o capítulo 26. Nós não vamos ler aqui esse capítulo. Eu peço que os irmãos leiam esses 3 parágrafos desse capítulo. É um capítulo curtinho, muito rico de conteúdo, muito rico de doutrina para nós. Então, eu peço que os irmãos leiam esse capítulo como uma base também para esses estudos que nós teremos aqui neste sábado e no próximo também. Então, para que os irmãos tenham seu coração preparado para o retorno aos cultos, nós vamos estudar essa doutrina tão essencial que é a comunhão dos santos. Vamos orar então para iniciar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te damos graça porque durante todo esse tempo em que nós estivemos afastados, o Senhor tem cuidado de nós através da exposição da palavra, através da oração, através da leitura da palavra. Senhor, que a partir daquilo que nós colocamos aqui nesse estudo bíblico, nós possamos ter o nosso coração aquecido, Senhor, com essa verdade tão preciosa que é a comunhão dos santos, Senhor. Nessa preparação de retorno aos cultos, Senhor. Continua dando sabedoria e prudência ao pastor Christopher, ao presbítero Nélio, também aos diáconos, Senhor, que estão cuidando da organização desse retorno, Senhor, para que tudo seja feito com ordem, com cuidado, de forma que Teu nome venha a ser glorificado nisso também. Assim nós te oramos, ó Pai, na certeza de que o Senhor é poderoso e é bondoso, ó Pai, por nos permitir retornarmos ao culto. Nós te pedimos, Senhor, que continue abençoando a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Filipe Camarão, e nós temos a certeza, Senhor, que quando a data for divulgada, quando o horário for divulgado, Senhor, nós estaremos retornando para os cultos presenciais, com o culto público, com o nosso coração alegre. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a comunhão dos santos, ela é toda baseada na nossa comunhão que nós temos com Cristo. Nós temos aqui alguns vídeos, se eu não me engano é 1 ou 2 vídeos sobre a união com Cristo. Então, caso você não tenha visto ainda, seria interessante depois que você ver esse nosso estudo aqui, você ir e dar uma olhada nesse estudo sobre a nossa união com Cristo. Ela é a base de toda a doutrina da salvação e a comunhão dos santos é um desenvolvimento, digamos assim, disso. Então, a nossa comunhão uns com os outros está baseada primeiramente na nossa comunhão com Cristo. Por isso, o capítulo 25 da Confissão de Fé apresenta primeiro Cristo como o cabeça da igreja, e o capítulo 26 vai mostrar como Cristo ele está unido a cada cristão e como por causa dessa união com Cristo nós estamos unidos uns com os outros. Nós já vimos então em outro vídeo sobre essa fundamental união com Cristo, então nós não vamos nos debruçar muito aqui sobre ela, vamos retornar a ela, mas nós não vamos nos aprofundar. O apóstolo Paulo ele vai mostrar que é justamente na união com Cristo que nós recebemos também todos os dons para exercermos na igreja. Então é por isso que ela é fundamental, que ela é básica. Em Efésios capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, o apóstolo Paulo diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
Então vem o objetivo disso, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então veja que compartilhamos então da graça de Cristo. Nós recebemos essas coisas de graça, então nós também doamos essas coisas gratuitamente, nós fazemos isso de maneira graciosa. Compartilhamos dos dons que nós recebemos dele. E o que nós vemos é de que com Cristo nós compartilhamos os benefícios, nós compartilhamos aquilo que nós recebemos dele como sendo dádivas, mas também nós compartilhamos dos sofrimentos de Cristo. E como mais uma vez o apóstolo Paulo nos mostra, mas agora em Filipenses capítulo 3, ele diz em Filipenses capítulo 3 a partir do verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é colocando em perspectiva tudo aquilo que ele é segundo a carne. Ele é hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, aquela que permaneceu fiel. Enquanto a lei, ele era fariseu. Hoje nós vemos a expressão fariseu como uma expressão pejorativa de alguém que é legalista, mas naquela época, ser fariseu era você fazer parte da elite religiosa judaica. Então, ele olha para essas conquistas segundo a carne, ele olha para esses seus méritos, se podemos dizer assim, e contrasta com aquilo que ele tem em Cristo, aquilo que ele é em Cristo. E a partir disso, ele nos mostra como comungar dos sofrimentos de Cristo faz parte dessa caminhada, da mortificação dos pecados, da mortificação dos nossos méritos, de mostrar como todas essas conquistas elas não valem nada, porque vale mais a pena sofrer por Cristo do que ter esses méritos que são terrenos, que são passageiros e que são fúteis. Com a linguagem muito vívida, o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 6, que o velho homem ele foi crucificado com Cristo. E qual seria o aspecto positivo, então, de fazer parte do sofrimento de alguém? Com certeza é bom comungar das alegrias, é bom comungar da felicidade, é bom comungar dos bons momentos. E se estivéssemos falando de uma pessoa qualquer, de fato não haveria esperança neste sofrimento. Mas como aqui nós comungamos primeiramente com Cristo, temos a certeza de que tudo não acaba no sofrimento, tudo não acaba na morte, porque partilhamos com Ele também da vida, também partilhamos da ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 5, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ou seja, nos seus sofrimentos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui, meus irmãos, entra um aspecto fundamental. Se recebemos da graça de Cristo e a partilhamos com os nossos irmãos através dos nossos dons, quando participamos dos sofrimentos de Cristo, também participamos dos sofrimentos uns dos outros. Isso acontece, meus irmãos, porque somos pactualmente unidos a Jesus, somos unidos a Cristo por sua aliança. Ele sendo o nosso representante pactual, ele sendo o nosso representante na aliança, faz com que nós sejamos plenamente unidos com ele e uns com os outros, porque Deus não salva simplesmente indivíduos isolados. Ele salva, em primeiro lugar e acima de tudo, um povo. Por isso, em Êxodo 19, ele chama ali de nação santa, raça eleita. E veja como isso não está restrito ao Antigo Testamento, porque alguém pode dizer assim:
Ah, mas isso foi no Antigo Testamento, porque era um povo, era a nação de Israel. Não, 1 Pedro, capítulo 2, no Novo Testamento, diz: somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, isso não se restringe a Israel enquanto nação, mas Israel enquanto povo de Deus em todas as épocas. Israel como a igreja do Antigo Testamento e a igreja como o povo de Deus do Novo Testamento. É impossível, meus irmãos, viver uma vida genuína de cristianismo isolado na própria individualidade. Tanto é, meus irmãos, que a palavra igreja é um coletivo, é um conjunto de pessoas, uma reunião, uma assembleia de indivíduos. E esse conjunto, ele é orgânico, ele é vivo. Como diz o apóstolo Pedro, mais uma vez, agora no capítulo 2, verso 5, ele diz que nós somos como pedras vivas que são edificadas. Pedras separadas, elas não são nada além de pedras, mas quando as pedras elas são juntas, elas são ordenadas, elas fazem uma parede, elas fazem um alicerce, elas fazem um muro sólido e firme, elas se tornam de fato uma edificação. Por isso, a comunhão dos santos não diz respeito apenas ao bem-estar da igreja, se é que podemos dizer assim, mas diz respeito à própria vida, ao próprio desenvolvimento, à própria edificação da igreja de Cristo. Por isso, em Efésios, o apóstolo fala da importância de que todas essas partes desse corpo estejam fortes, estejam saudáveis para o crescimento. Efésios capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Isso implica, meus irmãos, em ações que nós devemos ter uns para com os outros. Não podemos ser pessoas que sabem dessas coisas, mas que não agem de acordo com aquilo que sabem. É por essa razão que na igreja nós podemos nos chamar de fato e de verdade de irmãos. Não apenas no sentido de que alguém com quem nós temos algo em comum, mas no sentido de que nós somos adotados pelo próprio Cristo. E de que sabemos por causa disso as alegrias e as tristezas que o nosso outro irmão passa. Da mesma forma que alguém que viaja muitas vezes por uma estrada, conhece os buracos, conhece os perigos, conhece os radares que tem ali naquela estrada, um cristão, ele sabe as dificuldades e lutas que encontra em sua jornada e dessa forma, com a sua experiência, com o seu amor e com o seu cuidado, ele pode ajudar o outro irmão que está passando por aquela caminhada, por aquela situação. Muitas vezes nós reduzimos a comunhão a ajuntamento. E veja, esse aspecto de estar junto, ele é importantíssimo, ele é fundamental, mas ele não é tudo. Comunhão não é só isso. É mais profundo, é mais significativo do que isso. É estar junto para servirmos uns aos outros. Isso se reflete no compartilhar os dons espirituais, em compartilhar os sofrimentos, mas também em compartilhar os dons e sofrimentos que são materiais. Ou seja, isso não fica apenas nesse plano de orarmos uns pelos outros, mas de ajudarmos uns aos outros também com aquilo que nós possuímos. As duas coisas estão ligadas, porque nós não somos somente espírito, também nós não somos somente corpo. Nós não também podemos nos reduzir a, digamos assim, a ação social, a cuidar simplesmente do material do irmão e nós não orarmos por ele e nós não procurarmos saber quais são as suas lutas, quais são as suas angústias. Por isso, se um irmão precisa de oração e de alimento, se um irmão precisa de exortação e de roupas, se um irmão precisa de ajuda, nós devemos atendê-lo em todos os sentidos. É exatamente isso que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, a partir do verso 17. Ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Se Jesus Cristo, sendo Deus, ele não poupou nada, não poupou a própria vida por nossa causa, quanto mais nós que recebemos tudo de graça, não devemos compartilhar com os nossos irmãos, porque a aliança que o Senhor fez conosco nos tornou irmãos e nos tornou irmãos em Cristo. Então, meus irmãos, lembrem-se sempre disso. Nós, em primeiro lugar, fomos unidos a Cristo. Porque nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos uns com os outros. Nós, dessa forma, devemos partilhar daquilo que é bom, ou seja, dos privilégios e também dos sofrimentos de Cristo. E da mesma forma nós partilhamos dos privilégios e dos sofrimentos com os nossos irmãos. E isso se aplica tanto na área espiritual quanto na área material. Esse momento de pandemia, meus irmãos, sem dúvida alguma foi um momento para nós auxiliarmos uns aos outros, para nós orarmos uns pelos outros, para socorrermos uns aos outros. E agora estamos no processo de retorno, estamos no processo de pensar este retorno, de planejar essas coisas. E que em nenhum momento, meus irmãos, nós possamos tirar ou desviar o foco de que a comunhão dos santos, ela abrange toda essa área. Não é apenas um pensamento etéreo, digamos assim, uma coisa abstrata, uma coisa que fica ali no campo do pensamento, mas ela é uma coisa viva, ela é uma coisa real e, como eu já disse, ela não se resume simplesmente a estarmos juntos no mesmo canto. Isso é importante, tanto é importante que nós sentimos falta de estarmos ali no culto público, no culto solene, e graças a Deus que nós vamos retornar dentro em breve, mas não é só isso, é as duas coisas. Nós devemos lembrar dessas coisas sem omitir aquelas. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar esse estudo com as palavras de Paulo, mas agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Veja só o gato aparecendo ali. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus irmãos, essa é a nossa lição. Devemos então consolarmos uns aos outros, nos edificarmos reciprocamente, para que assim a nossa igreja continue sendo edificada, para que assim a nossa igreja continue crescendo espiritualmente e pela graça de Deus cresça também numericamente. Minha oração é que o Senhor nos abençoe, que na semana que vem nós possamos então ter um outro estudo, mas agora aplicado mais à parte do culto dessa doutrina tão importante que é a comunhão dos santos. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, continue orando por nós aqui em Recife, continue orando pelo conselho da nossa igreja, pelo planejamento do retorno aos cultos. Que o Senhor abençoe e até mais.